Boa noite, queridos. A paz de Cristo para todos. Vou tentar mais uma vez aqui, mais um momento de compartilhamento da palavra do Senhor, a qual tem nos sustentado, nos dado uma direção. E eu tive pensando nessa final de tarde, Deus me levou a pensar, que Deus nos dá a mente de Cristo. E pensei, naquela passagem que fala, assim como foi nos dias de Noé, que está lá em Mateus, o capítulo 24, versículo 38, portanto diz assim lá no versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. E lá no 44 fala: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Até aqui. Todos nós, mediante a palavra de Deus, mediante a existência de Deus, a existência de Jesus Cristo de Nazaré, nosso autor e consumador da nossa fé, mediante o Espírito Santo, todos nós, seres humanos, temos que construir a nossa arca, construir a nossa vida perante a Deus. As pessoas estão vivendo ao seu modo, a sua própria sorte, entendeu? Não querendo ser ensinada, não querendo ser discipulada, por alguém, ser aconselhada e viver a sua maneira. E muitas das vezes não é na maneira certa, da forma que Deus quer, E a pessoa, eu tive pensando nessa tarde, tipo assim, quando vier, a vinda, desculpa a redundância, quando o Filho do Homem vier para buscar a sua igreja, muitos que zombaram, muitos que blasfemaram, muitos que não estavam nada aí, aquela pessoa que viveu 35 anos, 50 e poucos anos, 60, 70, 80, e vai chegar no final da vida e vai pensar dessa forma: poxa, eu tive tantas oportunidades, quantos parentes meus me falaram da palavra da verdade, me ensinaram, me falaram dos ensinos de Jesus, e eu não dei trela, Jesus, ele quer que a vontade de Deus é que nós possamos construir a arca, assim como Noé fazia. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Por isso que devemos que andar com Deus, porque aí teremos os sinais a guiar, a se guiar pelos sinais enviados por Deus, mediante a sua palavra, mediante a oração, mediante arrependimento de pecado, mediante a renúncia, renunciar a esse mundo que só não quer nos destruir, só quer nos tragar, só quer se aproveitar de nossas vidas, de nossas falhas, só quer se aproveitar das nossas limitações, entendeu? E que você possa estar não despercebido, mas esteja percebendo os sinais, os sinais do
finais dos tempos, estamos vivendo no tempo do fim, e que possamos nos arrepender a cada dia, e que não possamos nos encontrar como aquelas pessoas que tentaram abrir a porta da arca, só que quem fechou a arca foi Deus, entendeu? E aquelas pessoas se davam e se entregavam à sua própria sorte da sua vida, viviam conforme queriam, né? E hoje vivemos o tempo da graça, né? Só que o tempo da graça, né, está terminando, né? Só a gente vai ver os sinais políticos, financeiros, espirituais, fenômenos da natureza, né? A maldade, a iniquidade no mundo. Por isso, estou mandando aqui um alerta um alerta. Se mantém andando com Deus, ande com Jesus, ande com o Espírito Santo e renuncie esse mundo mal, que aí a gente vai ter condições de construir a nossa arca, que é a nossa vida. Tá bom? Guarde essa palavra. Forte abraço. Fica na paz de Cristo.